Assalamu alaikum, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos no meu canal Aprenda Árabe com Oda. E nessa aula vamos falar da letra R em português e o que ela pode confundir quem está aprendendo árabe com outros sons de letras árabe que mudam totalmente a palavra quando substituir R com outra letra árabe que tem o mesmo som de R em português, que eu defini aqui cinco sons de cinco letras diferentes em árabe que podem ter o som da letra R. Eu vou dar primeiro exemplo aqui. A palavra risha em árabe quer dizer pena, aquela pena que cobre corpo de aves, não é a pena de sentir pena de alguém. Não, a pena de aves se chama risha em árabe. Aí tem a letra R, Ra em árabe, que a original R que a gente está falando. Se você fala risha, ele vai dizer que ele está falando de outra coisa, mas com certeza não, é risha. Se você fala rixa ou rixa, rixa é o Hisham, o Richard ou Hisham, tem nome Hisham em árabe. Talvez ele entenda Hisham, mas ele não vai dizer que é rixa apenas, porque a letra R é original desta palavra. Se você mudar o som, vai mudar a palavra totalmente. Não vai ser rixa, nem rixa, nem rixa. Essas palavras que eu troquei o som de cada letra no começo, nenhuma significa pena e nenhuma tem significado, a não ser rixa, mas não é rixa, é recha, daí é outra coisa. Aquele saco de arroz, aquele saco de legumes se chama recha. Então, rixa é com letra R. Então vamos escutar o som da letra R em árabe, que é Ra. Ra não é Ha, não é Ra, não é Ha, não é Ha. Ra. Porque isso, se a gente não prestar atenção agora, a gente vai se confundir, a gente vai nos confundir escutando a palavra e talvez aprender a palavra errada ou a escrita errada, certo? Então, se você escreve Risha desse jeito, Risha, tá certo. Essa aqui tá errada. Risha com H não pode. Escreve Risha na árabe com letra portuguesa assim, ele vai entender que é Risha. A Risha na árabe assim, com CH ou SH, mesma coisa, porque representa o som de Ish em árabe. Só essa letra R que a gente vai falar. Se você falar Isha em árabe, desse jeito, aí ele vai entender que é Isha, aquela pena de ave. Vamos aqui falar de hummus. Hummus é grão de bico, aquela pasta igual aquela cozida para ser hummus, comida na mesa com outra coisa. Aquela pasta é hummus, é grão de bico. Se você fala hummus, ninguém vai entender o que é o hummus. Só se alguém aqui no Brasil e sabe o que você está falando. Mas vai lá na região árabe e fala para ele: eu quero hummus, hummus. Se você estiver em um lugar que faz hummus e, e acostuma só fazer hummus, ele vai entender que você lá foi buscar hummus. Só que se você vai em outro lugar procurando hummus com letra R, ele vai dizer essa pessoa não está perdida e não sabe o que é a palavra, então não consegue te ajudar. Então, se você falar hummus ou rummus ou rummus, ele não vai entender.
talvez ele entende com hummus, o mais próximo, se você não consegue falar hummus, talvez ele entende hummus. Por quê? Porque tem turistas lá e eles não conseguem falar a letra H, fala hummus, tem americano, inglês, de qualquer outro lugar, até que da Ásia, que não consegue falar a letra H, eles falam hummus. Aí hummus ele vai entender, porque é comum, mas não é original, não é correto. Mas turistas falam hummus. Aí ele vai entender que é hummus. Só que essa letra é porque lá a segunda língua falada é inglês ou francês. Quando alguém fala a letra H, talvez o árabe entenda que ele se refere à letra H, na maioria dos casos. Mas não é hummus, não é rumos e não é rumos. Por que eu estou falando isso de uma maneira assim séria para você entender realmente o impacto que vai acontecer se você aprende sem diferenciar o som dessas palavras, dessas letras. Então, hummus significa aquela pasta de grão de bico. Aqui mais uma. Khubz. Khubz quer dizer pão em árabe. Pão quer dizer khubz. Khubz é conhecido no mundo árabe todo como khubz, só que algumas regiões não falam khubz, só que se você fala khubz, ele vai entender que é khubz. Mas eles não falam khubz, algumas regiões como Egito fala aish, não fala khubz. Por isso eu achei interessante falar árabe em dialeto da Jordânia, lá no meio do Oriente Médio, porque uma língua ou um dialeto entendido na maioria da região árabe. Khubz, quando você fala khubz, aqui ó, a gente fala, a gente escreve com KH. Essa letra, quase no mundo todo, ela representa a letra H. H. Não é K, é H. Só que algumas regiões falam H. H, igual Ásia, por exemplo. É Khan, mas eles falam Khan. Essa letra não representa R em árabe. Se você fala Rubz, se você fala Rubz, ninguém vai entender nada. Eles vão entender que a palavra é errada. Quando você fala Rubz, todo mundo entende. Rubz, eles vão entender por intuição. Rubz, não tem jeito. Rubz, talvez se alguém tentar decifrar o que você está falando, talvez entenda que é Rubz. Então a letra Rubz não é R, não é Rubz. Quando você lá Rubz, quando fala Rubz, ninguém vai entender que é Rubz. Então a letra R em português representa 5 sons em árabe que pode se confundir quando alguém escuta, tá? Então, se você quer aprender árabe do jeito certo, a letra R você fala Ra, R. Quando você aprende a falar a letra Ra, R, você está no caminho certo. Se você fala R, você vai mudar totalmente o significado da palavra. Aqui, Hudhud, pica-pau, tá? Aquele ave, pica-pau, Hudhud, certo? Em árabe, Hudhud. Se você fala Hudhud, talvez alguém entenda que é bochecha.
ou então não entende nada. Se você fala hudhud, também não. Se você fala hudhud, não. Ninguém vai entender absolutamente nada. Rudrud quer dizer, talvez se você fala rud, ok, atende, mas rudrud, atende, atende, mas ele não vai entender que é rudrud quer dizer hudhud. Não, atende em árabe quer dizer rud. Se você fala rudrud, quer dizer atende, atende, com emergência. Mas ele não vai falar, não vai entender que você está falando hudhud. Então a letra H em árabe não tem nada a ver com a letra R. A letra H é diferente da letra R. Mais uma, que é o último som que pode representar a letra R em português para alguém que está aprendendo árabe. Letra Ra. Ra. É nítido. Quando eu falo Ra, Ra, para você que não sabe árabe, você vai entender que é a letra R. Se eu falar Rita, você vai entender que eu estou falando Rita. Se eu falar ritmo, você vai entender que eu estou falando ritmo, ritmo, certo? Bom, a língua, a língua portuguesa é perfeita aqui pronunciada como está num país que entende português ou em outro país que entende esse dialeto ou essa mudança do som. Só que quando aprende árabe e leva esse som e esse conceito de escutar essas todas as letras com um som só, lá vai fazer grande diferença negativa. Não vai ser entendido a palavra que você vai falar, a não ser que você escreve, explica e tal. Mas para quê? É só entender o som de cada letra. A letra Ra é diferente da letra Ha, diferente da letra Ha, da letra Ha, da letra Ra. Essas 5 letras, que 4 mais o 1, que é a letra R, mas essas 4 que não significa nada com não significa nada de R. Cada letra uma um som diferente e representa um significado diferente, não tem nada a ver com a letra R. Esse último exemplo, letra Ra, se você falar Raba, quer dizer floresta, representa assim. A gente não fala Gaba com somente a letra G, eles botam a letra H. Porque é para diferenciar que Ra é diferente da G, Raba. Mas na pronúncia eles falam Gaba, só que eles sabem que não é a letra G. Raba, floresta. Se você fala Raba, quer dizer, teve medo dele. Tem nada a ver com floresta. Se você fala Raba, Raba quer dizer decepção ou frustração. Não tem nada. E também não é a palavra literalmente usada Raba, a não ser que um derivado de uma raiz da palavra Raba. É no passado. Se você fala Raba, não significa Raba. Não significa que você mudou o som da letra que é manter a palavra, não. Ele totalmente levou para o outro sentido. Se você fala aqui a letra de hummus e você queria falar raba e você fala haba, também é outro significado. Ou se você fala raba, também não vai ter significado nenhum. Então, por isso eu achei interessante, mesmo sendo um pouquinho chato, mas vale a pena para alguém que quer aprender árabe com pronúncia correta e não ser um motivo de
não vou dizer deboche, a gente foi debochado também quando a gente aprendeu português. Nossa, eu sofri, mas foi rápido, foi muito rápido. Eu aprendi português. Claro, eu não vou perder sotaque porque aprendi mais tarde, mas quem quer aprender uma coisa, para que aprender pela metade, né? Aprende correto e quando você diferencia essas letras que nenhuma delas representa R, você vai estar pronunciando corretamente. Então, uma revisão muito rápida. A letra R, por exemplo, rixa, rixa. Letra H não é rixa, é rixa, mas ela vem no hummus, hummus, grão de bico. H, letra não é Ra, é H. A gente fala pão em árabe, khubz. Não podemos falar rubz, é khubz. Kha. Pica-pau. Por que eu botei H? Porque a letra R, R em inglês, home, quer dizer casa, horse, escreve com R. Então, se você escreve letra H descrevendo uma palavra árabe que tem letra R, R em árabe, não é R, R, isso vai ser entendido, tá? Mas não é R, não é R e não é R. Hudhud, pica-pau. A letra H não pode ser Rudrud, é Hudhud, tá? Como a gente falou, Rud em árabe quer dizer atenda. Você está aqui em casa e a porta, ok, Rud, Rud quer dizer atenda, tá? Mas Rudrud é uma palavra diferente, bem diferente. Hudhud quer dizer pica-pau. Também Raba com a letra Ra. A letra Ra não é Ha, e não é Ha, e não é Ha, e não é Ra. É Ra, Ra, tá? Raba, floresta. Chegamos até o final da aula. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que tem interesse em aprender árabe e se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para receber novidades e se você dá um like também, a gente agradece muito. Comenta qualquer coisa que você quer aprender e eu faço aula quando ver o seu comentário, tá bom? Obrigado e bom final de semana e até a próxima.